Bom, a narrativa, ela é o que é boa parte do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, 40% deles são narrativas. Então, são aquelas histórias que a gente gosta de ouvir e tudo mais. Seja a história de Moisés, a história de Gideão, a história de Sansão, e por aí vai. São várias histórias que a gente tem ali. E o que a gente quer muitas vezes fazer? A gente quer ler a história como a gente conta a história dos 3 porquinhos, como a gente conta a história lá para as crianças e tudo mais. E, tem uma moral da história e tudo mais. Só que não é bem assim que as coisas funcionam no texto bíblico, tá? Porque você tem uma conexão de narrativas. Você não tem só uma narrativa acontecendo, você tem várias narrativas. Você tem 3 níveis de narrativa. Você tem a narrativa geral da Bíblia, que é o que a gente falou ontem na mesa redonda, que a Bíblia é uma história unificada de Gênesis, Apocalipse, que vai te levar para Jesus. Então, isso é uma narrativa geral. Você pode fazer uma pregação só sobre isso, sobre essa narrativa geral. É uma pregação temática, você não vai abordar um texto específico, você vai fazer abordar o tema ao longo da Bíblia, mas você pode fazer isso. É o primeiro nível da narrativa. O ser humano foi lá, caiu, Jesus veio, morreu pela gente, se ofereceu um sacrifício, e a partir do sacrifício dele, a gente tem uma nova vida, e um dia vai morar eternamente com Jesus. Ponto. Essa é a narrativa geral, o primeiro nível. E aí, quando a gente vai descendo, a gente corre o risco de esquecer os outros níveis. Esse que é o problema. Então, existe o segundo nível. Teve um povo que foi redimido por Deus. Então, você pega o povo lá de Israel, eles foram redimidos por Deus, teve todo aquele processo, processo de escravidão no Egito, processo na Babilônia, uma série de coisas, até o momento que verdadeiramente veio Jesus e trouxe a salvação para a gente. Então, a gente agora adicionou detalhes a essa narrativa. A narrativa agora ela sai desse primeiro nível e vai para um outro nível com mais informações. E vem o terceiro nível, que são as narrativas individuais, que é onde a gente vai pregar. Eu vou falar da história de Abraão, eu vou falar da história de José, vou falar da história de Isaac. Tudo isso é muito bom. Só que eu não posso abordar essas histórias individuais e esquecer do todo. Como é que a história de Abraão contribui para o plano da salvação? Como é que a história de José contribui para o plano da salvação? Eu não posso me esquecer disso. Entra naquela questão que a gente falou no primeiro dia, que eu simplesmente estou abordando um texto e eu estou me esquecendo simplesmente de trazer as aplicações para a vida das pessoas. Eu não posso me esquecer disso. Então, isso é só uma aula, não chega nem a ser uma pregação. Se eu fico só contando a história de José, e eu não trago nada ali para a gente hoje, eu só fiquei numa aula. Eu não trouxe uma pregação sobre isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E não só ficar olhando a história de José de maneira isolada. Tem um caso que é muito comum, que já aconteceu também, baseado em fatos quase reais, que é a história lá do Gideão, que o Gideão faz uma série de provas com Deus e tudo mais, e aí o pessoal fica vibrando, tem que provar mesmo, lá o Gideão provou e aconteceu, e tal, realmente, mas olha a narrativa no escopo geral, As provas de Gideão, elas são problemáticas, Primeira coisa, assim, o livro de Juízes, ele é a ladeira abaixo, é uma montanha-russa que você começa lá em cima e você só vai descendo. E você vai descendo lá para o abismo mesmo, para um negócio tenebroso, que é onde o livro acaba terminando com coisas terríveis. Porque o livro ele é estruturado dessa forma. Então você precisa entender que as coisas vão piorando ao longo do tempo. Os melhores juízes estão lá no começo, que é o Otiniel, o Eude, o Sangar. Chegou no Gideão ali, no Barak, na Débora e tudo mais, essa questão está começando a ficar um pouco mais nebulosa, vai ficar extremamente nebulosa com Sansão, e aí vai terminar com um caso tenebroso lá envolvendo a tribo de Benjamim. Tá? Então, que tem por objetivo mostrar para a gente que os judeus eles viraram quase cananeus. Eles tratam os cananeus com mais misericórdia em comparação com os próprios irmãos. Então, o que acontece? Voltando para o Gideão, Deus já tinha falado com o Gideão que ia dar tudo certo, que ele precisava confiar. Aí só que o Gideão vai lá, faz o primeiro teste, tudo bem, faz o segundo, tudo bem, E depois chega na hora do combate também que está inseguro. Isso mostra claramente ao longo do escopo geral da narrativa que as provas de Gideão, na verdade, são falta de fé, entende? Por mais que Deus ele responda e tudo mais, quando a gente olha no todo da história, como eu falei, olhar o contexto geral, tudo que está acontecendo, o que Gideão está fazendo não é algo positivo, tá? E é outra coisa também, o Antigo Testamento, quando você faz uma coisa errada, ele não fica falando. O Moisés matou um egípcio ali, ele não fala nada. O Moisés matou um egípcio, ponto, a história continua. Ele sabe que a gente, lendo a história, a gente vai julgar que aquilo está certo ou que aquilo está errado. Então é a mesma coisa, a gente precisa olhar o contexto geral para a gente não sair fazendo
Uma coisa absurda. É claro que se você pegar outros textos da Escritura, realmente, né, em certas situações a gente pedir uma orientação a Deus, né, uma prova, digamos assim, sobre algo, tudo bem, pode até ser feito. A gente pega o caso de Davi, ele fica com medo de ir para determinados locais, e ele pede a direção de Deus, né, e Deus vai lá e orienta ele. Nesse caso, você pode usar isso como exemplo. Agora, o caso de Gideão, né, isso não faz sentido. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Sempre olhar o contexto específico da história e o contexto geral da história. Senão, a gente vai acabar se perdendo, tá? Esse é o primeiro perigo que a gente tem. E aí, agora eu vou entrar no segundo perigo, né? Que as narrativas do Antigo Testamento, elas não são alegorias, com significados ocultos. Foi até uma pergunta que surgiu ontem também, a gente acabou não trabalhando na mesa redonda, mas o que acontece? Existem coisas, como eu disse anteriormente, existem coisas em José que lembram Jesus. Quando ele vai lá, perdoa os irmãos dele, toda aquela humildade, isso lembra muito Jesus. Tem coisas em Moisés que também lembram Jesus, mas eles não são Jesus, tá? Eles não são. Eles apontam, são tipos de Cristo, eles apontam para Cristo. Porque, como eu disse, esses personagens têm coisas que lembram Jesus, né? Mas eles não são o próprio Cristo, eles têm defeitos. Agora, o que é alegoria? Alegoria, eu poderia dar uma série de definições de alegoria, e mesmo assim eu acho que vai ser ruim para vocês entenderem. Então, como eu disse, eu acho que para o seminário eu saio um pouco das definições acadêmicas e vou para um aspecto mais prático. Então, para explicar o que é alegoria, eu vou pegar um filme, né, que ficou bem famoso alguns anos atrás, que é uma clara alegoria sobre um problema que acho que não vou dizer que é ainda, né, dá para deixar um certo mistério, que trabalha muito bem esse conceito, né, que é o filme Corra. Né? O filme Corra, inclusive, ele foi eleito como um dos melhores roteiros, né, do século XXI, né, porque é um roteiro muito bem estruturado. É um filme que entra na categoria terror, né, mas é um terror bem sem vergonha. Tá? Mas o que eu queria deixar bem claro aqui, sem vergonha no sentido que ele não vai te assustar, não. Mas assim, o que é o filme? Basicamente é um jovem negro ali que acaba se apaixonando por uma garota. No primeiro momento está tudo tranquilo e ele vai na casa dos pais dela. Ele vai conhecer os pais, né? Tudo bem, né? Parece ser um filme super normal. Só que aí chega na casa dos pais, tem umas paradas meio estranhas. Toda hora o pai fica falando, eu votei no Barack Obama, tá? Por que tá falando que ele votou no Barack Obama, né? Que estranho. Ele fala de novo, tem os empregados ali negros na casa e tudo mais. Tem umas coisas meio estranhas acontecendo, o filme vai carregando ali com mistério, a direção faz isso muito bem, né? Ela vai trabalhando nesse mistério. Até o momento que o cara descobre que aquela família tem um negócio meio macabro ali com aqueles pais, né? Que eles, de certa forma, conseguem ali transferir a consciência dos membros da família para o corpo do negro, né? Então, é como se aquela pessoa ali que fosse o namorado da namorada ali, ele fosse naquela casa, fosse capturado, e aí um membro daquela família que está velhinho, quase morrendo, eles conseguiam tirar a consciência dele e transferir para o outro camarada ali. E aí ele descobre isso, porque o nosso protagonista é muito inteligente, né? Ele consegue descobrir, não é aqueles protagonistas de filme de terror burro, né? Que sai correndo e cai, né? O carro não liga, não é nada disso. É um roteiro, como eu disse, é um roteiro muito inteligente, né? Então ele consegue descobrir ali as coisas, ele consegue fugir, consegue derrotar todo mundo e termina o filme. Tecnicamente é um filme só sobre, né, um camarada ali que foi para casa da namorada, né? O pessoal é meio esquisito, né? E aí simplesmente ele consegue fugir disso. Mas o filme claramente é uma alegoria à escravidão. Né? Você tem um conjunto de pessoas brancas, extremamente preconceituosas, que tentam validar o seu discurso com atitudes que eles tomaram, que é o votei no Barack Obama, né? Que isso não significa que eles não são racistas, né? Só porque votou no Obama. E eles simplesmente não gostam do negro, eles querem o corpo do negro, eles querem a força do negro, eles querem todo o vigor que o negro tem, mas não querem a consciência dele. Querem fazer do negro só um boneco. Então o filme tem uma narrativa principal, que é essa narrativa do jovem que se apaixonou, mas abaixo dessa narrativa você tem uma subcamada, que é essa camada que fala da escravidão. É isso que é uma alegoria. Você pega um elemento do texto, você tem uma história acontecendo ali, mas aquela história dentro dela, né, tem uma subcamada que tem uma outra coisa acontecendo ali, tem uma outra coisa sendo abordada. No caso do filme Corra, a escravidão. Então, na Bíblia também acontece isso. O problema é que alegorias, principalmente no Antigo Testamento, não são muito comuns, tá? Você tem que ter um certo cuidado. Então, qual que é o perigo? Né? O perigo é a pessoa pegar cada elemento ali da história do Antigo Testamento e ela querer atribuir um significado oculto àquilo ali, tá? Então, você tem um caso lá das pedras de Davi, né? E cada pedra de Davi significa tal e tal coisa. Não tem isso no texto, cara. Não tem. No caso do filme aí, está muito claro, entendeu?
Mas se na história não está claro, não inventa moda. Não inventa. Se não está claro na história, não é para você ficar inventando. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem outro caso de pregação batida também, que possivelmente vai acontecer em algum congresso esse ano, de mulheres, né, a pregação da Esther, né, que a Esther foi lá, aí passou por um monte de dificuldades, se preparou para encontrar com o rei, e aí se encontrou com o rei, e aí em cada momento da história a pregadora vai falar que, olha, ela está com banhos de especiarias, esse é um momento que o Espírito Santo prepara você para não sei o quê. Onde é que está isso no texto? Onde que está isso nessa história? E essa história tem vários problemas, vários problemas. Primeiro que a Esther está se preparando para encontrar com um camarada, que segundo a nossa perspectiva mais conservadora hoje, seria um absurdo, né? Ela vai se deitar com o rei, tá? Não romantiza também a história demais. A Esther ela vai se deitar com o rei, cara. Ela vai se deitar com o rei. É isso que vai acontecer. Você acha que o rei está jogando dama com as mulheres que ele tá chamando para o quarto dele? Não. Vai acontecer uma coisa ali, gente. É isso que a história ela é adulta, gente. A gente tem que entender e tomar um pouco de cuidado, principalmente com um tom mais novelesco, de querer ficar romantizando todas as histórias. Eu sei que essa parte é um pouco mais sombria, mas é o meio que Deus utilizou ali para que a partir da Esther ele conseguisse salvar o seu povo. Então tem uma série de problemas, sabe? Ela está preparada sim, a história está sendo contada de maneira que ela está sendo preparada, mas para contar com um rei ímpio, né, que simplesmente vai, como a gente sabe, né, ter relações com ela. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque não tem como comparar isso que é um encontro com Jesus, né, um encontro com o Espírito Santo. Né? Primeiro que a história não diz isso, não tem referência cruzada no Novo Testamento que fala que a história diz isso. Não tem. Por exemplo, a história de Jonas lá, a gente até pode falar que ele ficou o tempo lá no grande peixe, e Jesus ficou tempo na terra, né? Então é meio que parecido, porque Jesus fala isso. Né? Ele fala, olha, assim como Jonas ficou lá no peixe, né, o Filho do Homem também vai ficar na terra. Então Jesus ele faz esse paralelo. Quando o Novo Testamento faz isso, a gente tem essa liberdade de fazer isso. Agora, quando ele não faz, né, primeiro que Esther, que momento que isso é feito? Né? Em que momento Jesus fala que, ó, assim como Esther foi preparada lá para encontrar com o ressoeiro, eu estou preparando vocês para encontrar comigo? Não fala isso, não fala. Então, vai pregar o texto de uma outra forma. Você quer falar sobre preparação, sobre Deus nos moldando? Você tem a história de José. Porque a história de José, segundo a teologia do Antigo Testamento hoje, ela é lida de trás para frente, tá? Como assim lida de trás para frente? Lá no final, José ele explica tudo o que acontece. Ó, tudo isso que aconteceu, vocês fizeram mal contra mim, Deus pegou o mal e transformou em bem para que a vida fosse preservada. É assim que José explica a história. Então, se Deus ele pega o mal e transforma em bem, a gente sabe que Deus usou ali o mal que foi feito para José de uma forma estratégica para preservar a vida. Então, agora eu posso pegar essas situações que José passou e observar que Deus está preparando José para algo grandioso. Eu consigo fazer, o texto me dá liberdade para isso. Mas nesse caso fica muito claro. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente for pregar no Antigo Testamento. E falando um pouco mais de contexto, mais um exemplo baseado em fatos quase reais, você tem o caso do José aí, que também vai acontecer em algum lugar no Brasil, nesse ano, em algum congresso, alguém vai trazer uma pregação sobre José e vai falar sobre como José é um campeão, né, que ele passou por um momento difícil, e aí vai falar, olha, você que está sendo humilhado, Deus vai engrandecer você e tudo mais, Deus vai te honrar, Deus vai humilhar seus inimigos. Só que você tem que tomar cuidado para você não contar metade da história. Tá? Metade da história. Lembra da própria fala que o José tem? Deus pegou o mal que vocês fizeram comigo, transformou em bem, para a preservação da vida. Então, o José deixa bem claro, o José está sendo honrado, mas existe um porquê disso. Deus não honra José só por honrar José. Deus honra José porque ele tem um propósito maior, né? Um propósito maior com aquilo ali. Ele quer, a partir de José, abençoar outras pessoas, abençoar outras vidas, abençoar toda aquela família dele, né, que a gente sabe que um dia vai virar ali o povo de Israel. Então a gente precisa ter isso em mente quando a gente está olhando o texto. Se a gente fica só nessa questão de honra, parece que Deus ele tem um grupo específico de favoritos, né? Tem uma listinha lá especial, né, na mesa de Deus, né? Só, vai ser abençoado só esses aqui, né? Mas não é bem assim. Ele está abençoando José com um propósito maior. Existe algo maior naquilo tudo. Então não existe um favoritismo da parte de Deus. Ele escolhe José, né? Porque ele quis escolher, e a partir dele ele vai ajudar os irmãos de José. Né? E a gente observa ali que o José, ele verdadeiramente
perdoa os irmãos. Embora faz um joguinho ali com eles, tá? Não me venha também, porque todos aqueles capítulos antes ali, que vai um, e vai acusa um de não sei o quê, e vai é toda uma enrolação até a revelação dele. E o que o texto fala? Não fala nada. O texto fica quieto, ele só conta pra gente. Mas ele não fala que esse joguinho do José é certo ou errado. Ele deixa pra gente tentar refletir sobre isso. É o que eu falei sobre o Antigo Testamento. Inclusive vai ter nas regras que eu coloquei aqui, né? O que as pessoas fazem na narrativa não necessariamente é um bom exemplo para nós, né? A gente nem sempre tudo aquilo que acontece é uma coisa boa. Você tem que sempre olhar o todo. E depois que o José vira o governador, tudo lindo e maravilhoso, ele transforma todo mundo, ele acaba quase transformando todo mundo em escravo. Porque se você termina de ler a história, ele acaba comprando toda a terra do Egito por Faraó, né? E isso vai gerar um efeito colateral lá na frente. E ele coloca um imposto também. Tá? E essa parte a gente não faz na pregação. A gente fala só que o José é lindo e maravilhoso. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Ele também tem problemas, tá? Mas também tem acertos maravilhosos. Então a pregação tem que ser equilibrada nesse ponto. E esses pontos que o José tem, que ele se oferece ali, procura ajudar os irmãos dele, né? Ele perdoa os irmãos dele. E você tem vários pontos de contato com o Novo Testamento, né? De amar os inimigos e tudo mais. E aí, nesses pontos, tu consegue fazer o ponto de contato. Tu consegue fazer essas conexões. Ou você usa aquele recurso que o Timothy Keller usa muito, né? Cuidado para não usar demais, porque é muito batido, né? Mas, esse aqui é o José. Agora eu vou te mostrar o verdadeiro José, né? E aí vem com Jesus para a história. Dá para fazer isso, tá? Mas fazer sempre assim, eu acho que Deus te fez uma pessoa criativa, tá? Uma pessoa pensante, então não precisa fazer todos os casos assim, tá? Você pode fazer de outros jeitos. Como eu falei, pega algum conceito da história, pega algo que aconteceu na história e traz. Tem o caso de Jó também, que Jó não entra nem tanto na narrativa, porque Jó é mais um texto poético. Só que o caso de Jó, a gente também vai... Muitas pregações, né, pega a história de Jó e conta só o primeiro e o segundo capítulo, né? O livro de Jó tem 42 capítulos. Né? E aí a pessoa fica pregando só o primeiro e o segundo capítulo. E aí parece que o Jó, ele não erra. Né? Parece que o Jó é um homem que... Eu nunca vi um homem desse, né? O homem está tomando um monte de paulada e ele não reclama. Mas o que Jó reclama naquele livro, você não tem ideia. Você continue lendo ali que você vai ver. No capítulo 3, ele já está amaldiçoando o dia que ele nasceu. E está a pessoa pregando que o Jó não reclama de nada. O Jó não reclama no começo. E depois, como qualquer ser humano normal, ele vai reclamar. E bastante. Então, entenda que você precisa analisar o contexto mais geral. Você precisa pregar o todo. Senão você está criando aí na mente das pessoas uma parada que o texto não está te dizendo. A história, ela está te levando para um outro caminho. Então, tome muito cuidado quando vocês forem pregar esse tipo de texto. As narrativas é onde acontece boa parte dos problemas, né? Infelizmente. O pessoal acaba se empolgando, lendo metade da história. Erros históricos, pessoal, é até mais tranquilo, às vezes acontece. A pessoa confunde o cativeiro babilônico com o cativeiro assírio. Dependendo do que acontece, está tranquilo. Agora, o problema é, como eu falei, querer pegar cada elemento ali, cada coisinha que acontece e querer ali você extrair uma coisa mirabolante, né? Você pegar ali, como eu falei, a alegoria, você está lendo a história e cada detalhe da história é um negócio sobrenatural, né? Que não está no texto, que está só na sua cabeça e entra naquilo que eu falei. Você está usando o texto como pretexto para pregar suas ideias, né? Você não está pregando Bíblia, está pregando as suas ideias. E aí a gente tem que cuidar muito. Outras regras aqui importantes, uma narrativa do Antigo Testamento em geral não ensina diretamente uma doutrina. Outro ponto importante. A narrativa do Antigo Testamento, ela não vai estar trabalhando ali diretamente uma doutrina, como é o caso do Novo Testamento. Como é o caso de Atos, né, que ensina a doutrina a partir da história. Como o caso das cartas paulinas, que ensinam doutrinas. A gente tem que cuidar com isso. A gente tem que trazer a doutrina a partir do que está acontecendo na história. Mas sempre tendo muito cuidado quando a gente for pregar. Outro problema que a gente tem também nas pregações de Novo Testamento, de Antigo Testamento, é reduzir tudo a conflito familiar. Tudo é um conflito de família, né? Você pega os casos de Isaac e Rebeca e todas as outras famílias ali, parece que é só conflito familiar. A gente tem muita mais coisa em jogo ali do que só um conflito familiar, pessoal. Tem muitas mais coisas acontecendo. Claro que você pode abordar o problema ali do favoritismo dos filhos, tá? Embora a história de Isaac com Rebeca, ela tem alguns aspectos um pouco nebulosos, tá? Embora exista um favoritismo,
Um pouquinho antes de acontecer o episódio que a Rebeca faz aquela maracutaia lá para conseguir fazer com que o Jacó consiga a bênção, um pouquinho antes o texto vai dizer que a Rebeca escuta, né, da parte de Deus que tem 2 nações no ventre ali, e o maior vai servir o menor. Então, Deus já deu aquela informação ali para eles, né? Aquela informação já foi dada. E a Rebeca, pelo menos, de acordo com o texto, a gente sabe claramente que ela sabe disso. Ela tem essa informação, né? E aí, no texto seguinte, ela vê o Isaac abençoando Esaú. Só que isso quebra aquilo que Deus tinha falado, né? Que ele falou que o maior serviu o menor. Então, tecnicamente, o maior tem que ser o menorzinho, né? Que seria o Jacó. Então, muito provavelmente, a atitude da Rebeca de fazer aquela maracutaia toda ali é para tentar fazer com que o plano de Deus aconteça, tá? É uma possibilidade também, quando você olha a narrativa num aspecto mais geral. Embora exista o favoritismo dela, ela pode estar sendo a personagem mais sensata ali no texto. Porque o Isaac está completamente desorientado, né? Porque Deus falou que, claramente, o maior serviu o menor. E isso não acontece com eles em vida também, tá? Outro problema que a gente tem. Em nenhum momento o Jacó fica maior do que o Esaú. Inclusive, quando ele encontra com o Esaú, ele fica cheio de medo, né? Todo medroso, se o Esaú fazer alguma coisa com ele. Na verdade, é a nação de Israel que fica maior que a nação de Edom, né? Que aí está falando das nações, não está falando dos indivíduos especificamente. Então, outro problema também que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for ler essas histórias. Então, você pode abordar o conflito familiar, obviamente é importante, mas tem um escopo mais amplo. Lembra que eu falei narrativa individual ou plano universal de Deus, né? Lembra também do escopo geral. E aí a gente começa a observar que pregar narrativa é um negócio bem complicado, né? É bem mais complicado do que a gente imaginava. Outro problema, se você se afastar suficientemente do contexto, pode correr o risco de fazer qualquer parte da escritura ou dizer qualquer coisa que você quiser. Olha que legal. Então, lembra que eu falei de pregar as ideias? É exatamente isso aqui. Eu posso me afastar do contexto ali, pegar uma história isolada e sair pregando o que eu quiser. Sair pregando as minhas ideias, usando o texto bíblico só como um amuleto. Então, cuidado com isso. Cuidado, porque a gente precisa contar essas histórias com cuidado. Eu sei que a gente tem um carinho com essas histórias, que a gente às vezes ouve desde criança. Tem os heróis da Bíblia e tudo mais, né? Embora em nenhum momento na Bíblia são chamados de heróis, né? Mas a gente gosta desse termo e tudo mais. Só que a gente tem que tomar esse cuidado, porque eles têm defeitos, pessoal. A história de Sansão, né? Tem gente que vai contar a história de Sansão e passa muito pano para o Sansão. Né? O Sansão ele perde a linha do começo até o final, gente. Do começo até... Em nenhum momento ele leva a sério o chamado dele, desde o começo da história. No final ali, né? Tem até uma mudança né? Quando você analisa o texto com mais profundidade. O Sansão está chamando Deus de Adonai o tempo todo, né? Aí quando chega no final ele chama de Yahvé, né? Que é o nome pessoal de Deus. Então o Sansão sabe, né? O Sansão conhece o nome de Deus. Ele só não usa, porque ele está muito distante, né? Ele só usa Deus ali como uma ferramenta para o combate, né? No final que ele procura realmente ter uma abordagem mais relacional com Deus, né? De ter realmente ali um relacionamento depois de tudo que aconteceu, né? Então, é claro que o que acontece ali é extraordinário e tudo mais, mas os personagens têm defeitos, né? E a gente tem que olhar para Jesus. Jesus é sempre o modelo. Jesus é sempre o modelo ali de liderança que a gente tem no Antigo Testamento, tá bom? E por fim, no final da análise, Deus é o grande herói. O grande herói é Deus, né? O grande herói é Deus, gente, é Deus. Pô, mas se eu não vou falar tão bem assim do Sansão, vou falar bem de quem? De Jesus, olha que legal. Desse aí você pode falar que não tem defeito nenhum, tá? Então cuidado, o referencial é sempre Jesus. Como eu falei, às vezes a gente é ensinado a história de um jeito que a gente está com muito carinho ali com o personagem, né? Mas eles têm defeitos, tá? E é bom que eles tenham defeitos, porque a gente se identifica com eles, sabe? Quando eles erram, a gente erra também. A gente olha pro personagem e fala aí, ó, não é só eu não, tá? Tem um junto comigo também. Então, é bom a gente se identificar com os personagens da Bíblia, com os defeitos que eles têm, né? Com as falhas que eles têm. O rei Davi, né? Por exemplo, o rei Davi na cama dele, quando ele está morrendo, ele está encomendando uma série de assassinatos políticos. Leia o texto lá de 1 Reis, capítulo 2. Ele está encomendando uma série de assassinatos políticos. Isso não é legal, isso não é certo, tá? Isso não está correto. O que ele fala antes para o Salomão, até vai, né? Ó, permaneça na palavra, até é maravilhoso. Agora, no momento que, ó, tem um pessoal aí, ô Salomão, que eu quero que tu acerta as contas com eles, né? Isso não está certo quando a gente joga no escopo geral da Bíblia. A gente sabe que a gente tem que perdoar o nosso inimigo. E Davi claramente não perdoou. Claramente ele foi lá e mandou matar. E o Salomão executa, né?
Os dois errados, né? Salomão por ter executado e Davi por ter falado isso. Então, assim, eles têm defeitos, pessoal, mas isso não tira o fato que Davi é o referencial de um bom reinado, tá? Isso não tira o fato, a gente não está tirando isso dele. Ele é um grande exemplo para a gente, mas ele tem defeito, como a gente também. Quem não tem é Jesus, a gente tem que lembrar disso, tá? Cuidado. Tem gente tentando justificar o assassinato político de Davi. Gente, isso aí tem justificativa não, pessoal. Tem justificativa não. O cara tá na cama, ó, lembra do fulano, lembra dele, tá? Você acha que eu tô velho aqui, mas eu não me esqueci não, tá? Acerta as contas lá com ele. Então, é uma situação complicada, que a gente tem que cuidar. Olhe sempre a narrativa num escopo geral.